8 de maio de 2013. O tema agora a ser discutido é o concurso de pessoas. Tema recorrente em concursos públicos e com muitas nuances, muitos detalhes. Vai ser trabalhado com calma, vou tentar desenvolver um raciocínio sobre o tema. Bem, concurso de pessoas nada mais é do que aquela situação em que duas ou mais pessoas concorrem para a prática de uma mesma infração penal, né? Esse concurso de pessoas, a análise do concurso de pessoas, ela é feita no caso dos crimes unissubsistentes, né? Que são aqueles de delitos de concurso eventual. Já nos delitos plurissubsistentes, são aqueles que a pluralidade de agentes já está intrinsecamente relacionada ao crime, né? Como no caso do crime de quadrilha. Então, a análise do concurso de agentes ocorre nos crimes unissubjetivos, que são aqueles de concurso eventual. Aqui o Rogério Greco estabelece alguns requisitos para que possa existir o concurso de agentes. Segundo ele, para que exista esse concurso de agentes, devem estar presentes a pluralidade de agentes e de condutas, a relevância causal de cada conduta, ou seja, cada conduta deve ter uma relevância, o liame subjetivo entre os agentes, né, tem que ter esse vínculo psicológico entre os agentes para que ocorra esse concurso de agentes, e a identidade da infração penal, né, deve ser cometida uma mesma infração penal. O tema da teoria do concurso de pessoas, ela é tratada por três teorias, né, que cuidam do tema, que é a teoria pluralista, a teoria dualista e a teoria monista. O que fala a teoria pluralista? A teoria pluralista afirma que, havendo esse concurso de agentes, sejam coautores ou seja autores e partícipes, havendo concurso de agentes, a conduta de cada um corresponde a um crime, ou seja, haverão tantos crimes quanto forem os participantes, né, os integrantes desse tipo. Então, se for um concurso entre dois autores e dois partícipes, teríamos uma pluralidade de crimes, né, e não apenas um crime. E já essa teoria pluralista não tem adeptos de relevância. Já a teoria dualista afirma que haveriam, no caso de concurso de agentes, haveriam dois crimes distintos. Um crime para os autores e um crime para os partícipes. Essa teoria é adotada por Manzini, mas não é a teoria que prevalece, porque prevalece no Brasil é a teoria monista, também conhecida como unitária, que foi adotada pelo Código Penal, né, que aduz que todos aqueles que concorrerem para o crime incidem nas penas a este combinadas, na medida da sua culpabilidade. Ou seja, mesmo que exista uma pluralidade de agentes, um concurso de agentes, acaba acontecendo apenas um crime, não uma pluralidade de crimes ou dois crimes diferentes. Seja concurso de autores, coautores, ou seja concurso entre autores e partícipes, haverá somente um crime, e cada um será responsabilizado na medida da sua culpabilidade, né? Porque o partícipe, como se sabe, tem uma pena menor, né, do que o coautor. Só que com relação fazendo uma observação a esse fato de o partícipe ter uma pena reduzida em relação ao autor, né, o professor Luiz Regis Prado diz que existe uma aproximação da teoria monista com a teoria dualista, que a teoria dualista já falava que existem dois crimes diversos. Mas o professor Luiz Regis Prado não está falando que existem dois crimes diversos, ele está falando que existe um único crime, só que existe uma aproximação da teoria monista com a teoria
dualista no seguinte aspecto: a pena do partícipe ela é menor do que a pena do autor, apesar de ser apenas um crime único, ser o mesmo crime. E por causa disso, o professor Luiz Regis Prado fala que vigora no Brasil a teoria monista matizada ou temperada, uma teoria monista temperada, por causa dessa diferenciação da punição entre o autor e o partícipe. Lembrando, vale lembrar, fazer uma observação, que em que pese a prevalência da teoria monista no direito brasileiro, existem exceções, em que mesmo havendo uma pluralidade de agentes, não responderão pelo mesmo delito, né? E o professor Luiz Regis Prado cita como exemplo o caso do aborto, em que a gestante acaba cometendo o delito previsto no artigo 124, e a pessoa que realiza o aborto com consentimento da gestante, o delito do artigo 126. É um caso de exceção pluralista à teoria monista. Essa é a primeira parte do concurso de agentes.